Bom, agora a gente vai tentar entender quais são as relações estabelecidas entre a pressão e o volume numa forma de energia que é chamada de trabalho. Bom, muito bem, nós sabemos que o trabalho... Ops, só um segundo. Nós sabemos que o trabalho ele é força vezes deslocamento. Muito bem. A gente vai tratar de uma forma de trabalho bastante usada em termodinâmica, que é o chamado trabalho de expansão e de compressão, que geralmente está associada ao movimento de embolos, né? Ou êmbolos, né? Acho que é assim que diz. Por exemplo, de um pistão de carro, né? Então, essas relações que nós vamos tentar agora estabelecer. Bom, num sistema que nós estamos considerando, o gás é o sistema em questão, né? Ele está tracejado aqui pelo volume de controle que está somente no gás. Muito bem. Aqui, na face do êmbolo, obviamente tem uma certa área A. E o gás está fazendo uma pressão P, só que essa pressão é uma pressão média, certo? Então, as relações que nós podemos trazer de tudo isso é a seguinte: nós sabemos que se o trabalho é força de deslocamento, então o trabalho é igual a pressão vezes a área, vezes vamos pegar agora um deslocamento infinitamente pequeno, um dx, né? Então tem uma variação pequena em dw. Bom, veja bem, o trabalho de expansão, em termos de pressão do gás agora, ele está relacionando as características geométricas do sistema, né? Área e um comprimento infinitesimal. Esse é o eixo X aqui que a gente está considerando para cá, para a direita como positivo. Bom, mas se você vê o produto da área por um comprimento infinitesimal, né? Então você tem aqui o produto da área, tem aqui o produto da área vezes um comprimento bem pequenininho, um dx, vai formar um pequeno volume, né? Um volume. Esse volume é um dV, ou seja, um volume bem pequenininho, já que o pequeno volume é o que? É a área vezes a altura. E a altura é infinitesimal dx. Logo, o trabalho vai ser igual a pressão vezes dV. Bom, se nós quisermos saber o trabalho de todo um processo, nós devemos integrar essa relação de um volume V1 até um volume V2 da relação entre P e dV. Essa é uma das equações fundamentais para qualquer trabalho de expansão ou compressão. Obviamente que devemos saber que, como o calor, o trabalho ele não é uma propriedade. Isso quer dizer que o trabalho ele depende da trajetória na qual o processo ocorre, certo? Então, imagine o seguinte: imagina que você está tentando entender essa relação aqui entre a pressão e volume. Essa equação aqui está dizendo para a gente que o trabalho de um processo de expansão ou compressão ele pode ser dado pela área, né? A integral calcula uma área,
pela área entre P e V. Essa área aqui é o trabalho. Só que como ela está calculada num volume pequeno, dV, vamos estar calculando esse pequeno trabalho aqui. A soma de todos esses pequenos trabalhos nesses pequenos volumes dá o trabalho total do processo. Mas imagine que você está nesse estado 1 e vem para esse estado 2. Muito bem. E digamos que você faça um outro processo no qual o trabalho faz essa trajetória. Obviamente, se você for calcular o trabalho para esse processo aqui, processo que eu vou chamar de A, e esse aqui de B, se você for calcular a área embaixo da curva que subentende A, então esse trabalho vai ser diferente da curva que subentende B, né? Logo, os trabalhos vão ser diferentes, né? Então, o trabalho não pode ser considerado uma propriedade porque ele depende do processo, né? Então, você vê que se você escolher aqui uma trajetória diferente, você vai ter trabalhos diferentes. É diferente, por exemplo, da energia interna. A energia interna, ela é definida só nos estados finais e iniciais, não importa o caminho, certo? Bom, muito bem. Uma relação importante em um processo termodinâmico é o chamado processo politrópico. Bom, você percebe primeiro nessa equação que para fazer essa integral aqui, nós devemos saber a relação da pressão ao volume, certo? Então nós precisamos ter uma relação da pressão que se relacione com esse dV para podermos efetuarmos a integração. Bom, um processo bastante útil na engenharia é o chamado processo politrópico. Nesse processo, que é um processo que ocorre nos estados de quase equilíbrio, lembre-se bem que a termodinâmica é a ciência que estuda os estados de equilíbrio de um sistema, tá certo? Obviamente que num processo de expansão de um cilindro, né, se esse cilindro está expandindo, o processo não está em equilíbrio, correto? Não está em equilíbrio, porque você tem movimento lá, a cada centímetro de expansão, os estados vão mudando. Mas o que a gente faz é uma pequena aproximação teórica disso, que é o chamado processo de quase equilíbrio, no qual a gente considera que a variação nesses processos é muito pequena, é infinitamente pequena, de tal forma que nós podemos considerar um processo inteiro como um processo de quase equilíbrio, né? Ele se desvia um pouquinho ali do estado de equilíbrio pelo movimento. É como se nós considerássemos lá na física da mecânica que uma polia, por exemplo, está sem massa ou no chão está sem atrito. É um modelo teórico, certo? Para nós estudarmos as relações entre as propriedades. Bom, muito bem. Então, para esse processo politrópico, a relação entre a pressão e volume é dada pela seguinte equação. PV na N é igual a uma constante. Muito bem, se isso acontece, é claro, então, que P1, V1 na N deve ser igual a P2, V2 a N, certo? Que é igual a uma constante. É isso que essa equação diz pra gente. Bom, então vamos lá. Vamos tentar entender agora o seguinte. Outra relação que nós podemos buscar daqui é a seguinte, que a pressão é igual a uma constante dividida pelo volume na N, certo? Como a gente já tem essa outra relação, isso é igual a P1 V1 na N mais, nesse caso, só um segundo, vamos deixar assim por enquanto,
Tá, vamos deixar essa relação aqui que é a mais útil nesse caso. Se a gente conhece essas relações, então nós podemos usar a equação do trabalho para buscar uma relação empírica, né, nesse caso aqui, para avaliar os processos politrópicos em quase equilíbrio, certo? Bom, isso aqui simplesmente pode ser feito da seguinte maneira. Vamos efetuar essa integral aqui. Constante sai da integral. Então, a gente vai ter que fazer essa conta aqui. Menos n dv. Isso aqui vai dar uma constante. Essa integral aqui vai dar v menos n mais 1. Menos n mais 1. Calculado de v1 a v2. Isso vai dar a constante. V2 a 1 menos n. Menos v1 a 1 menos n. Isso sobre 1 menos n. Bom, observe o seguinte, nós vamos ter constante V2 1 menos n, menos constante V1 a 1 menos n, tudo isso sobre 1 menos n. Pessoal, se vocês não entenderam essa integração aqui, eu recomendo que vocês revisem as soluções de integrais, integral bem simples, que pode ser feita de modo rápido, né? Bom, então, nós sabemos da relação acima que essa constante é P1V1 na N, que também é P2V2 na N, certo? Então, vamos escrever isso aqui. é P2 nesse caso. V2 na N, V2 na 1 menos N, menos P1V1 na N, G1 na N, 1 menos N, tudo isso sobre menos n. Bom, isso aqui, né, fica simplesmente P2 V2 n, né, então vai somar isso aqui, menos P1 V1 sobre menos n, correto? Porque esses expoentes aqui se somam, né, você vai ter n mais 1 menos n. Isso aqui se cancela. Então, essa é a relação fundamental de um trabalho relacionado a um processo politrópico, certo? Mais tarde nós faremos outros exemplos relacionados a esse tipo de processo e vamos ver que o valor de n pode variar de menos infinito até mais infinito. Na verdade, isso aqui não existe, esse sinal de igual. Bom, visto a dedução dessa equação, né, do trabalho de um processo politrópico, vamos ver então algumas formas que nós vamos encontrar nos problemas de termodinâmica, né, relacionados ao trabalho, a esse tipo de energia. Um deles é o chamado trabalho de eixo. Trabalho de eixo. Só que, antes de nós tratarmos desses tipos de energia, nós vamos fazer uma convenção aqui, que é chamada convenção de sinais para o trabalho, né? Se você tem um sistema
a convenção para os sinais do valor do trabalho é a seguinte: todo trabalho que é realizado sobre o sistema, ele é negativo, correto? E todo trabalho que o sistema realiza na vizinhança, ele é dito positivo. Veja bem, o trabalho, certo? Isso também vale para a potência, tá certo? Para a potência. Lembre-se que a potência é o trabalho variando com o tempo. Muito bem. Perceba que essa definição, essa convenção de sinais, ela é diferente quando você compara com o calor. Lembra-se que o calor, quando entra no sistema, é positivo, e quando sai do sistema, é negativo, certo? Só a título de ilustração. Bom, então vamos lá, vamos considerar então o trabalho de eixo, que está também relacionado à chamada potência, né, de eixo. Por exemplo, imagine, por exemplo, uma bomba. Considere isso aqui uma bomba. Uma bomba geralmente ela funciona com a entrada de energia elétrica, certo? E essa bomba, obviamente, vai produzir uma rotação em um eixo aqui. Esse eixo aqui que gira com velocidade ômega e produz um certo torque. Lembre-se, nós vamos estar trabalhando com potência agora. Então, a potência, ela é força vezes a velocidade, certo? Nesse caso, essa força que nós estamos considerando é uma força que está relacionada à rotação, e ela é uma força que está relacionada à rotação e produz um torque, certo? Então nós temos essa relação aqui para força e rotação. E a velocidade, lembre-se lá que quando uma roda gira, tem raio R, tem velocidade linear V, que é dada por ômega R. Então é ômega R, certo? Esses termos se cancelam e nós temos torque, velocidade angular. Então, essa é uma forma de transferência de trabalho, né, para o volume de controle. Esse aqui é o volume de controle. Ups. Um problema aqui. Esse aqui é o volume de controle, que é simplesmente o torque vezes a velocidade angular com qual o eixo, com qual esse eixo gira, correto? E uma outra forma de trabalho, que é a chamada potência, ou trabalho elétrico, potência elétrica, que jogando direto, eu não vou lhe dizer muita coisa, o trabalho é menos a tensão, ou a força eletromotriz vezes a corrente. Isso aqui você verifica, por exemplo, numa bateria, uma bateria eletrolítica lá, que você tem na sua casa. Aqui são os terminais da bateria. E aqui você fornece corrente. Isso aqui cria uma força eletromotriz. Então, esse é um tipo de trabalho que também ocorre nos sistemas termodinâmicos. Em breve a gente resolve alguns exercícios.